Muito bom. Vocês sabem o que é síndrome de Wend? Sim. Eu Por lembro. que você trouxe esse tema? Eu trouxe esse tema porque eu lembrei da Disney. E todo mundo fala muito sobre a síndrome de Peter Pan, mas ninguém fala tanto da síndrome de Wend. Na realidade, o termo síndrome de Wend vem exatamente uma comparação do personagem Wend, tá. que é aquela menininha que faz tudo pro Peter Pan, né? Todas as coisas mais complexas, mais difíceis, ela é quase ali uma assessora para tudo. Um anjo da guarda dele. É um anjo da guarda, mas que guarda mesmo, que trabalha mesmo, né? Ela Muito. faz tudo para ele, né? Tipo assim, é como se fosse uma assessora de todos os assuntos e geralmente as coisas mais difíceis é ela que faz. E por que, Bia, a gente compara essa síndrome com a nossa personalidade? Assim? Na realidade, isso foi descrito em 1983 por um psicólogo chamado Dan Kiley. E ele descreveu a síndrome de Wend, que não é uma patologia, não é um comportamento psicopatológico, absolutamente, mas ele é um comportamento que tende a se destacar bastante, ou se repetir. Então, ele acabou dando nome a isso a mulheres que ele observava na época, que eram aquelas mães extremamente dedicadas aos seus maridos e extremamente dedicadas a seus filhos. Mas dedicadas no sentido, assim, de ter que fazer tudo para eles. Assim, preparar o banho, ver a roupinha, ver se vai ter tosse, se não vai ter tosse, de preparar a comida, de preparar a cama para deitar. Comidas separadas de acordo com o gosto de cada um. Cada um, quer dizer, ele descreveu como uma coisa feminina, a gente sabe hoje que não é só uma coisa de mulheres, mas tem homens também, mas de uma pessoa que vive exclusivamente para agradar seus afetos, mas de uma forma que não deixa que o outro tenha nenhum tipo de necessidade. E tem uma coisa interessante, que mesmo aqueles maridos ou filhos que falam, mãe, não precisa tanto, né? Essas pessoas, se tiverem 10 funcionários, mesmo assim elas vão fazer a cama, vão arrumar as roupas, vão desfazer a mala, vão fazer tudo, porque elas partem do princípio que só elas podem, de fato, dar todo o carinho ou fazer do jeitinho que ela acha que tem que ser perfeito para aquelas pessoas que ela ama. E deve ser um desgaste muito grande, né? Olha, é um desgaste, mas inicialmente a pessoa vê aquilo como uma coisa extremamente prazerosa, como se fosse uma compulsão de amar e fazer por ser amado. O grande problema disso é que essas pessoas, inconscientemente, elas fazem, mas esperando um retorno. Né? Um retorno do tipo, que lindo, só você faz isso pra mim, que bacana, eu me sinto extremamente amado. Quando esse retorno não vai vindo, vai dando uma frustração que a pessoa com síndrome de Wend não fala. Ela fica absolutamente muda, mas aquilo vai consumindo, acabando do tipo assim, não sou valorizada, né? Como se estivesse sendo rejeitada. E a gente vê que a síndrome de Wend predomina em pessoas extremamente perfeccionistas, pessoas que têm pavor da rejeição e pessoas que se culpam por tudo. Então, por mais que ela faça o melhor almoço, o melhor jantar, o melhor mala, ela sempre acha que deveria fazer mais para aquela pessoa. Engraçado você falando isso. Há um tempo atrás eu trabalhei como psicólogo hospitalar e tinha uma senhora, digamos, seus 65 anos. E eu fui chamado para dar um parecer para os médicos. E eu percebi justamente o mecanismo de defesa, que ela não conseguia se recuperar porque estava sendo satisfatório para ela estar ali, porque os filhos entravam e falavam, mamãe, a gente está com saudade da sua comidinha, está com saudade. E aquilo foi uma forma de reconhecer. Então é isso que você está falando. Pode né? ser. E uma das consequências da síndrome de Wend é que essas pessoas, depois de um tempo, é claro, entram num processo de exaustão, que muitas vezes se aparenta como uma depressão. Por quê? Porque elas não reclamam, vem toda aquela expectativa de estar fazendo tudo e não estar sendo reconhecido, porque as crianças crescem e chega uma hora, não é que não reconheçam, mas não falam mais daquela maneira que crianças falam. E às vezes o marido, ou o companheiro, ou o namorado tem uma vida tão agitada que valoriza aquilo, mas não necessariamente exterioriza o tempo todo. Então essas pessoas acabam adoecendo, né, se sentindo rejeitadas, e muitas vezes isso vem com depressão, muitas vezes vem com doenças autoimunes. Que na realidade a doença autoimune é essa depressão da célula, né? É essa célula que começa a se atacar.
porque são pessoas que têm uma autoestima muito baixa e têm uma crença de que elas só são amadas porque elas fazem tudo aquilo. Então é um peso muito grande, porque se eu não faço tudo aquilo, eu não sou digna de amor, é muito difícil. Uma dúvida, Bia. Isso é um traço comum ou a gente pode dizer que é uma questão cultural? Por exemplo, nós temos países como árabes, o mundo muçulmano como um todo, as mulheres estão ali para servir. Né? É um afronto se você for à cozinha, um homem for à cozinha, ou se não for servido. Né? Isso é uma questão mais dessa característica, é cultural ou pode acontecer em todas? Não, eu acho assim, que tem um componente cultural, eu acho que nos países ou nas sociedades em que isso está compondo a cultura, é claro que isso não chega nem a ser dito como um comportamento atípico. Né? Mas deve existir. Mas isso não necessariamente produz uma síndrome de Wendt, porque você pode ter mulheres que fazem isso por obrigação, mas não fazem isso por devoção. A síndrome de Wendt é quase uma devoção. É uma pessoa que está ali faz por prazer. Exatamente. E a gente percebe que tem mulheres árabes que, coitados, estão ali no sofrimento. Tem que fazer. Não é uma questão de escolha. Né? Então, assim, a cultura é importante, mas eu acho que a raiz da personalidade que desenvolve esse tipo de comportamento, ou tende a desenvolver, é uma raiz de uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, tem um pavor da rejeição, geralmente são mulheres que tiveram histórias de rejeição, ou de ausência de pai, ausência de mãe, ou foram negligenciadas, crianças negligenciadas na infância, e que elas buscam esse afeto a qualquer custo, no sentido tipo, eu sou tão maravilhosa, eu sou tão útil, eu sou tão amorosa que eu não posso ser rejeitada. É quase como se fosse uma maneira de garantir um amor.